Por que esperar por um relacionamento é algo tão difícil? Será que o problema realmente é a espera em si ou o fato de nós não sabermos quando isso realmente vai acontecer? Ou seja, eu não tenho controle sobre essa informação. Bom, mas uma coisa é fato, em se tratando de relacionamento e principalmente quando entra o fator não ter controle sobre quando isso vai acontecer, começa a surgir a insegurança, a ansiedade, a preocupação, a frustração por não estar vivendo a fase que você tanto queria, no tempo que você queria. Mas fica calmo que nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse processo ele é tão difícil para algumas pessoas e como é que você pode passar por esse tempo de solteirice com mais leveza, com mais tranquilidade, sem tanta preocupação, sem tanta ansiedade e sem colocar tanta expectativa nessa etapa da sua vida. E sem deixar também que isso roube a sua alegria, a sua paz, a sua capacidade de viver o presente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica Barbosa e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos para solteiros cristãos para que vocês possam viver esse tempo de solteirice de uma forma mais leve, tranquila, saudável e alinhada com os princípios de Deus. Quando nós falamos sobre espera, geralmente isso é associado a algo negativo, porque ninguém gosta de esperar. Você espera na fila de um banco, você espera um exame chegar, você espera o resultado de algo, de uma prova, você espera uma resposta. E geralmente quando nós estamos esperando por algo, a sensação que dá é que a nossa vida está pausada esperando só aquilo acontecer. E é por isso que o simples ato de esperar, ele já carrega um peso enorme. E trazendo isso para a área dos relacionamentos, associado ao fato de você ser solteiro e cristão, isso se torna ainda maior e mais potencializado. Porque a gente não está falando só sobre esperar e eu fazer a minha vontade quando eu bem entender. A gente está falando aí sobre uma espera em que eu não tenho controle absoluto sobre o tempo que isso vai acontecer na minha vida. Porque dentro desse contexto não existe o vou dar o meu jeitinho e as coisas vão acontecer. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis. Quando você espera uma encomenda chegar, existe ali uma previsão de quando ela vai chegar na sua casa. Quando você espera por uma viagem, ela já está com a data marcada. Então existe uma previsibilidade. Mas quando se trata de relacionamentos, você não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 anos, 10 anos. Você não tem essa data. E venhamos e convenhamos, para quem gosta de ter controle das coisas, nos mínimos detalhes, isso é extremamente desconfortável. Porque essa espera, ela exige que você confie em algo que está fora do seu controle. E eu vou abrir aspas aqui nesse vídeo para falar uma coisa que é muito importante. Por que eu me refiro a solteiro cristão? E quando eu falo solteiro cristão, eu estou falando em quem realmente vive o evangelho, quem realmente quer fazer a coisa da forma certa, quem não apenas se diz cristão ou se intitula ali numa bio de Instagram, mas que no off não faz nada de acordo com a vontade de Deus e muitas vezes passa por cima de princípios, né, cristãos ali. Então, quando eu falo solteiro cristão, eu estou falando em quem quer acertar nessa decisão, em quem quer realmente tomar essa decisão para a sua vida, quem quer fazer essa escolha da forma certa e confiando em Deus e consultando a Deus. Porque uma coisa é fato. Se intitular cristão, se dizer cristão por aí, é o que a gente mais vê acontecer. Mas, de fato, ter uma vida que resplandeça ali Cristo. E quando eu falo disso voltado para relacionamentos, eu falo em você realmente escolher com base em quem Deus mostrou ali que pode ser a pessoa boa para a sua vida. Não estou falando que existe uma pessoa predestinada para a sua vida, tá? Mas eu estou falando em consultar Deus, não agir por vontade própria ou vontade da carne, não, porque eu quero, não, porque eu estou há muito tempo esperando, eu vou casar logo e pronto. Isso não está debaixo da vontade de Deus, está agindo de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Então, para você, esse conteúdo, você que é cristão realmente, que confia em Deus, que quer viver debaixo da vontade de Deus. E quando a gente está nessa espera por um relacionamento, a vida continua acontecendo. E você vê amigas casando, tendo filhos, né, constituindo ali uma família. E aí uma coisa que acontece muito você começa a ver as pessoas que chegaram depois na igreja, pessoas às vezes novas convertidas, pessoas que você vê que estão há pouco tempo ali, há menos tempo que você espera, mas já estão entrando em relacionamento. E enquanto isso, você continua solteiro. E é exatamente nesse momento onde surge um dos maiores vilões para o solteiro cristão, que é a
comparação. Porque quando você começa a ver esse movimento ao seu redor, você começa a se questionar. Mas por que não comigo? Por que fulano e eu não? Por que fulano tá há menos tempo que eu solteiro e eu ainda tô solteiro? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Só que aí existe um perigo nessa comparação. Você tá comparando histórias que são completamente diferentes. Você não sabe o contexto de vida do outro, você não sabe o processo do outro, você não tá vivendo o que o outro está vivendo. Vocês não estão no mesmo processo de cura, de amadurecimento. Anota isso que eu vou te falar agora. Deus trabalha de forma individual em cada um de nós. O tempo de espera de uma pessoa não é igual ao tempo da outra. O processo de cura de uma pessoa não é o mesmo processo da outra. Podem até existir semelhanças nas histórias, mas não é a mesma coisa. E é isso que você precisa entender. Porque senão você vai começar a comparar a sua vida com uma vida que você não sabe, com uma vida que você não conhece, e aí vai começar a frustração ainda maior. E outra coisa que é muito importante ressaltar é que não é sobre tempo esse processo. Não é porque fulano está há mais tempo que fulano vai se relacionar primeiro, ou vice-versa. Porque quando você começa a medir a tua vida e a comparar com a vida do outro, o teu processo ele vai começar a ficar muito mais doloroso e pesado. E eu lembro que uma vez eu fiz esse comparativo comigo e eu comentei com uma amiga, eu falei: amiga, mas como é que fulana já tá casando e eu tô há mais tempo esperando e ela tá antes de mim? E ela falou o seguinte: Jéssica, você queria estar num relacionamento com a pessoa que ela está? E eu falei: não, sem titubear. E ela falou: então pronto. Então, assim, não é sobre o tempo do outro, é sobre o processo individual de cada um. E agora, nesse momento do vídeo, eu vou te entregar o ouro, um exercício mental para você fazer. E agora eu vou te explicar porque que na maioria das vezes, quando existe esse tipo de comparação, você não está avaliando os fatos de forma lógica, o que de fato aconteceu e o que de fato está exposto ali. Você está reagindo ao que você sente. Racionalmente, você sabe que cada pessoa tem histórias diferentes. A vida, ela não acontece do mesmo jeito para todos. Mas emocionalmente, quando você está dentro de uma situação como essa, você pensa: por que aconteceu com fulano e não aconteceu comigo? Você percebe que a comparação, ela nunca acontece de acordo com os fatos reais que aconteceram ali. Ela nasce da sua interpretação emocional dos fatos. Então, se essa comparação ela acontece de forma emocional, você não vai conseguir vencer ela apenas com a informação. Você precisa aprender a questionar os pensamentos que essa comparação ela produz em você. Deu para compreender? Existe um processo lógico e racional que está acontecendo, mas existe toda uma bagagem emocional ali que no momento que acontece aquele fato, aquela situação que você vê alguém que está há menos tempo que você, ou alguém próximo de você, ou várias pessoas próximas de você casando, você não vai e questiona isso de uma forma lógica. Ah, não, isso está acontecendo porque cada um tem uma vida, tem um processo e ok. Não, isso pode até acontecer posteriormente, mas num primeiro momento, o questionamento que vem: por que que com eles sim e comigo não? E agora eu vou te passar o exercício. Se você perceber que em algum momento você está se comparando ali aquela pessoa que casou, aquela pessoa que entrou no relacionamento, se você começar a perceber que a tua mente está te levando para esse lugar de comparação, você faz as seguintes perguntas a si mesmo. Primeiro questionamento: o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma amiga que casou. Segundo questionamento: o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que eu estou atrasada. Essa conclusão, ela é um fato ou uma interpretação? É uma interpretação, porque qual é a base concreta que você diz que você está atrasada? O que é que te embasa para você confirmar isso? É a idade? Porque se for a idade, é a idade. Porque se for a idade, tem pessoas casando com toda a idade por aí. Então, isso já não se sustenta. A comparação, ela só vai ter força sobre você se você alimentar ela. Se você começar a questionar o sentimento que é gerado por causa dela, ela vai sumindo. Então, sempre que você tiver num momento de comparação, se faça esses questionamentos. O que eu estou vendo, o que eu estou concluindo e se essa conclusão é um fato ou é uma interpretação. Agora, vamos lá. Ainda tem muito conteúdo nesse vídeo, mas só esse conselho que eu te passei até aqui já vale o teu like. Então, se você não deu like no vídeo, curte agora
e já aproveita e se inscreve no canal. Existe uma passagem na Bíblia que mostra exatamente como a comparação ela pode tirar o nosso foco. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 21 ao 22. Depois que Jesus ressuscitou, ele estava no momento conversando com Pedro. Jesus estava restaurando Pedro depois de tudo que aconteceu com ele. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas agora Jesus estava mostrando para ele que apesar disso, existia um propósito para que ele cumprisse. E nesse momento, Jesus começa a falar sobre o futuro de Pedro e sobre o caminho que ele ia percorrer. E aí, Pedro olha para outro discípulo e pergunta a Jesus: mas Senhor, e quanto a este? Ou seja, Jesus, mas e ele? O que é que vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer na história dele? E aí Jesus responde de uma forma fantástica: se eu quiser que ele permaneça vivo até a minha volta, o que é que te importa? E quanto a você, siga-me. Pedro estava num momento com Jesus, recebendo instruções e direcionamentos para a própria vida. Mas ele, ao invés de olhar para a sua história, para o contexto que ele estava ali vivendo, ele ainda assim resolveu olhar para a vida e para a história de outro discípulo. E isso acontece muito com a gente. Deus está tratando situações conosco, Deus está ali trabalhando na nossa vida, no nosso propósito, Deus está nos chamando ali para algo maior, mas a gente insiste em olhar para a história do outro, se comparar, olhar como se a grama do vizinho fosse sempre mais verde. E aí, nesses momentos que a gente está olhando tanto para a vida do outro, começa a comparação. E dentro dessa comparação começam aqueles velhos questionamentos. Deus, mas aquela pessoa já casou e eu não encontro ninguém. Aquela pessoa está há menos tempo que eu na igreja, está há menos tempo que eu de espera e já casou e eu ainda estou aqui nesse processo. E sem perceber, você acaba abandonando o processo que Deus está fazendo com você, acaba deixando isso de lado para estar vivendo algo e vivendo em função de algo que não é nem a tua vida. E entende uma coisa, a tua história, ela não tem que seguir o calendário dos outros. Deus não estava atrasado na vida de Pedro e Deus não está atrasado na sua vida. E agora entra o segundo fator que torna tudo bem mais difícil dentro dessa história, que são os questionamentos ao nosso redor. Porque até então a gente está falando dos nossos próprios questionamentos, mas agora a gente está falando sobre os questionamentos das pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes o que está nos incomodando não é nem tanto a nossa espera, não é nem tanto o nosso processo, mas são tantos e tantos questionamentos das pessoas ao nosso redor. Ah, mas ainda não casou, mas vai casar quando? Vai deixar para casar quando tiver velhinho? E a gente ouve muitas coisas, e coisas que chegam até a ser absurdas, né? E as próprias pessoas se encarregam de reforçar essa comparação em nós, né? Por exemplo, ah, mas na sua idade eu já tinha filhos, na sua idade eu já tinha casado, já estava com uma vida constituída, e você nada, e você ainda não tá. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, nem sempre o sofrimento ele vem por causa da pergunta em si, mas sim da interpretação que você dá para ela. Por exemplo, se alguém pergunta para você, mas não casou ainda? A pergunta ela pode simplesmente não ter tido esse peso todo. Ela pode ser só uma curiosidade, mas dentro de você o questionamento que vem é: eu tô atrasado, não tá acontecendo comigo, eu fracassei, eu não tô conseguindo ter a vida que eu sempre desejei, que eu sempre sonhei. Então entenda isso. Nem sempre vai ser por causa da pergunta, mas da interpretação que você tá atribuindo para ela. E eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo. Certo dia eu fui para a igreja toda arrumada de vestido, e eu não sou muito fã de vestido, porém eu acho bonito, mas não tenho muitos, não uso muitos. Mas nesse dia eu fui porque, assim, eu sei que eu preciso me vestir um pouco mais feminina. Eu gosto, eu acho bonito, inclusive, mas eu sou uma pessoa que eu sou mais do conforto. Então, às vezes, uma blusinha básica com jeans e um all-star, pra mim, tá ótimo. Eu já amo esse estilo. Mas eu também gosto de me sentir mais bonita, mais arrumada, quando eu coloco um vestido, quando eu coloco uma maquiagem e quando eu me sinto mais feminina também. E aí, nesse dia, eu fui de vestido, né, pra igreja. E pra mim, é algo fora do comum quando eu me visto assim, quando eu me arrumo mais. E nesse dia, eu tava lá na igreja, tava conversando com uma amiga, e aí chegou um rapaz, né, e aí eu lembro que essa amiga falou o seguinte pra mim: Jéssica, compartilha tal coisa com fulano. E eu falei assim: deixa eu terminar primeiro o que eu tô falando com você, que aí, quando eu terminar esse assunto, eu vou para o outro assunto e eu falo com ele. E aí, na hora, ele me respondeu o seguinte: nossa, ela pensa como um homem.
E na hora, eu disse, não. Na hora, sim, primeiro eu fiquei calada, mas eu senti. Quando eu cheguei em casa, eu disse, Deus, não é possível. Eu me arrumei tanto. Eu fiquei chateada, né, com aquela situação. Eu me arrumei tanto. Eu tô tão bonita. Eu tô feminina. Eu me olhava no espelho e disse, eu tô feminina. Eu tô com vestido, eu tô toda arrumada. E por que que ele disse que eu parecia um homem? Por que ele disse que meu pensamento parecia com o pensamento de homem? Esse foi o meu questionamento. E aí eu passei dias, né, chateada com essa situação, porque eu tinha me arrumado, porque eu tava bonita, porque eu tava feminina. E mesmo assim, eu fui chamada de masculina. Então, assim, eu me senti mal por aquilo, né? Só que aí eu compartilhei essa história com uma amiga, expliquei pra ela e ela me falou o seguinte, Jéssica, mas por que que você achou que isso era algo ruim? Porque isso pode ter sido um elogio. Você parou pra pensar que a forma como você pensou ali foi uma forma organizada? Uma forma de, primeiro eu quero concluir um assunto, depois eu quero ir para o outro assunto. E aí, na hora eu falei pra ela, não, eu não pensei por esse lado. E ela me falou, essa foi a interpretação que você tirou. E você ficou chateada por uma interpretação sua, mas não quer dizer que foi o que ele quis passar para você. Talvez ele só te chamou de uma pessoa organizada nos pensamentos. Daí, a partir desse momento, eu comecei a entender que a história não tinha sido como eu tinha pensado, não precisava ter ficado chateada. E eu não estava sendo menos feminina por aquilo. Ele só tinha falado que eu era uma pessoa organizada nos pensamentos. Até ele falou assim, na hora... Aí eu comecei a pensar. Na hora ele falou, nossa, a mente dela como a mente de um homem. Então, assim, né? Ela primeiro tem que fechar uma caixinha para poder abrir a outra, para poder ir para outros assuntos. Então, o que eu quero trazer para você com essa história? Muitas vezes a gente se chateia com algumas perguntas que as pessoas nos fazem, alguns questionamentos, mas o problema não está necessariamente na pergunta em si, mas sim na interpretação que a gente está dando para ela. E nós precisamos entender uma coisa também, nós não vamos conseguir viver isolados do mundo para que ninguém nos faça esse tipo de pergunta. Todo mundo está propenso a isso. Inclusive, essas perguntas, maioria, elas vêm de dentro de casa, vêm dos nossos pais, vêm dos nossos tios, naquele momento ali de churrasco, naquele momento de uma festa, de um parente, né? Em algum momento ali que a gente está em família. São essas pessoas que mais fazem esses questionamentos pra gente. Só que a gente precisa compreender uma coisa, não é porque essa pergunta está sendo feita que quer dizer que ela está vindo com um peso, com maldade, com algo para te machucar. Óbvio que existem as exceções, né, de algumas pessoas que falam, né, de fato isso para machucar, mas via de regra, às vezes é só curiosidade mesmo, às vezes uma pessoa que passou muito tempo sem te ver e está curiosa para saber como está a sua vida da mesma forma que você está curiosa para saber como está a dela. E aí dentro disso eu quero trazer para você um exercício para você fazer também para quando esse tipo de coisa acontecer, quando essas perguntas, esses questionamentos chegarem para você. Quando alguém fizer esse tipo de pergunta para você, você vai se questionar o seguinte. Primeiro, o que essa pessoa realmente disse? Geralmente é, quando é que você vai casar? Não casou ainda? Segundo questionamento que você vai fazer, o que é que eu estou entendendo a partir disso? Que eu estou atrasada, que já era para eu ter casado, que eu fracassei. Terceiro questionamento que você vai fazer. A pessoa realmente disse isso ou fui eu quem concluí isso? Quarto e último, e eu acho esse fantástico. Você vai se questionar o seguinte, se essa pessoa não me perguntasse sobre esse assunto ainda me incomodaria? E se a resposta for sim, o problema não é a pergunta em si. O problema é o assunto e a forma como você está lidando com ele, é porque ele ainda dói pra você. Eu lembro que certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, não lembro quem é o autor, mas ela é muito boa. Quando a gente tá machucado, até um abraço dói. Você entende que não é sobre o ato em si, não é sobre a pergunta em si, é sobre o quanto isso ainda nos machuca. E se isso ainda machuca você, se falar sobre um relacionamento, se te questionar porque você tá solteiro vai te deixar mal, o problema tá nesse assunto que ainda tá mal resolvido dentro de você. E nesse ponto aqui, falar sobre a dificuldade de esperar quando existem pessoas te questionando sobre isso, existe essa pressão social ali sobre você, se torna mais difícil porque além de existir o fator da autocobrança, né, de nós mesmos, ainda existem outras pessoas cobrando ali, então existe a comparação, existe aquela sensação de que a gente não conseguiu, de que a gente não alcançou ainda, que a gente tanto queria, existe a falta de previsibilidade, existe a falta de controle, porque tudo aquilo que a gente não consegue controlar, de certa forma, se torna desagradável pra gente. E tudo isso vai se acumulando
acumulando e vai fazendo com que essa espera ela se torne mais pesada, mais difícil, do que se a gente tivesse só olhando para o processo que Deus está fazendo em nossa vida. E aos poucos, o que deveria ser uma espera bem vivida, leve e tranquila com Deus, se torna em algo que te traz uma preocupação e uma ansiedade constante. E chega uma hora que esse assunto ele dói, ele pesa tanto para você que você não quer nem falar sobre ele, você não quer conversar sobre esse assunto com as pessoas, você não quer nem falar com Deus sobre isso, você não quer nem orar sobre. Acredito que isso já possa ter acontecido com você, já aconteceu comigo também. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês algo que tem me ajudado muito nessa caminhada. Quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos, menos peso essa área tem sobre a nossa vida. Porque pensa comigo, quanto mais eu estou focada no alvo da minha vida, que é Cristo, quanto mais eu estou focada em segui-lo, em fazê-lo conhecido, em viver realmente uma vida íntima e próxima de Deus, menos essa área vai ter peso. Não que você não queira casar, não que você não queira construir uma família. Eu quero casar, quero ter uma família, quero ter filhos, quero sim. Isso é um desejo genuíno do coração. Só que a gente não pode colocar isso num lugar de Deus na nossa vida, né? Tem pessoas que elas vivem única e exclusivamente em função disso. Tem pessoas que só oram por isso, que só falam sobre isso. Então, o alvo dessa pessoa, ela já deixou de ser Cristo e agora é essa área da vida. Então, a gente precisa ter cuidado para que essa área ela não ocupe um lugar que não é dela. Ela tem um espaço na nossa vida, é muito importante, né? O casamento é importante, foi constituído por Deus, é uma bênção. Só que a gente precisa colocar ele no lugar devido. Senão, de uma forma meio que imperceptível, a gente acaba tornando um ídolo pra gente. A gente acaba não querendo mais orar, não querendo mais falar com Deus, ficando ranzinza, ficando magoado, chateado, porque isso não aconteceu com a nossa vida ainda. Mas Deus tem um tempo certo para que cada coisa aconteça. E eu sei que isso parece clichê, mas é a mais pura verdade. E quando você espera por um relacionamento crendo que as coisas vão acontecer no tempo certo de Deus, e Deus tem uma forma de trabalhar individual em cada um, de repente você olha, mas fulano tá só há 2 anos solteiro, e já casou, mas você não sabe, de repente essa pessoa ela não tem tantas dores, tantos problemas, tantas mágoas, tantas questões para resolver ainda dentro de si como você tem, como pode ser tantas outras coisas, né? Esse é só um exemplo. Mas a gente não sabe. Como tem pessoas também que mesmo nas suas situações difíceis e emocionais, entram em relacionamentos e casam. Então, assim, não existe uma regra específica para isso. E lá em Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele não diz que eles ficam paralisados, mas que eles são fortalecidos. E talvez seja isso que está faltando em muitas pessoas. Não é um relacionamento, mas é força para poder passar pelo processo. E se hoje essa espera tem sido algo pesado para a sua vida, a minha oração é para que você volte os olhos única e exclusivamente para Cristo, para que Ele possa te sustentar, para que você possa permanecer firme, alegre, feliz com o Senhor nesse processo. Até porque a palavra fala que a alegria é do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é alegria por estar dentro de um relacionamento. Não é alegria unicamente por estar casado. Até porque, se eu coloco a minha alegria numa pessoa, se essa pessoa for embora da minha vida, a minha alegria foi junto. Por isso que a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz precisa estar em Cristo. Porque Ele é imutável. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual foi a parte desse vídeo que mais falou com você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa também saber disso. E a gente se vê no próximo vídeo.